Como você fugiria de um país onde tudo parece estar contra você? Em busca de liberdade ou de uma vida melhor, imigrantes usam a criatividade, coragem e até um pouco de loucura para escapar de regimes opressivos ou situações desesperadoras. De túneis secretos a balões improvisados, as maneiras em que tentam migrar desafiam todas as probabilidades dignas, engenhosas e às vezes absurdas já registradas. Serão essas tentativas de fugas que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Tentativas de Fugas de Países. Adou Ouattara, um menino de 8 anos da Costa do Marfim, foi encontrado pela Guarda Civil da Espanha dentro de uma mala super apertada, sem ventilação nenhuma, enquanto tentava cruzar a fronteira do Marrocos para o território espanhol de Ceuta. A história do menino começou quando seu pai, Ali, decidiu trazê-lo para a Espanha, onde ele e a mãe de Adou, Lucy, moravam legalmente nas Ilhas Canárias com a filha mais velha, Miriam. O problema é que Adou tinha ficado na Costa do Marfim com a avó e o irmão mais novo, Michael. Depois que a avó faleceu, Ali tentou o reagrupamento familiar, mas o pedido foi negado por questões burocráticas. Sem muitas opções, Ali recorreu a traficantes, acreditando que eles conseguiriam um passaporte e visto para o filho. Ele pagou 5.000 euros, achando que tudo seria feito de forma segura, mas os contrabandistas decidiram colocar o menino dentro de uma mala. A mala estava sendo carregada por uma jovem de 19 anos, que não tinha nada a ver com ele, mas estava encarregada de fazer o transporte. Quando a mala foi interceptada, Adou estava acuado, assustado e coberto de roupas. Depois disso, o menino foi levado para um abrigo de menores em Ceuta, enquanto seu pai foi preso, acusado de colocar a vida dele em risco. Um mês depois, a mãe finalmente conseguiu reencontrar o filho no abrigo e o advogado da família anunciou que Ali seria libertado após pagar fiança. O caso chamou atenção pelo risco absurdo que o menino correu, mas também mostrou o desespero de uma família que só queria ficar junta e lutar por uma vida melhor. Imigrantes tentando entrar na Europa pelo enclave espanhol de Melilla já usaram algumas táticas bem malucas e algumas até perigosas. Um dos casos foi de um cara por volta dos 20 anos que foi encontrado espremido dentro do porta-luvas de um carro. Ele estava escondido atrás do painel do veículo, tentando atravessar a fronteira vindo do Marrocos. Quando as autoridades o encontraram, ficou claro o quanto a situação era absurda e arriscada. Mas não parou por aí. Em menos de 3 horas, a Guarda Civil Espanhola descobriu mais 2 homens, de 20 e 21 anos, escondidos em outro carro. Eles estavam tão mal em condições apertadas que precisaram de ajuda médica, reclamando de dores nas articulações, dificuldade para respirar e até desorientação. Os motoristas de outros casos não tiveram tanta sorte. 3 deles, com idades entre 19 e 31 anos, foram presos por ajudar nos esquemas de imigração ilegal. Essas histórias mostram o nível de desespero de quem quer escapar das dificuldades do país de origem. Usando meios improváveis e arriscados, essas pessoas colocam a vida em jogo para tentar um recomeço. É difícil não ficar chocado com a criatividade e o perigo dessas tentativas. Um grupo de 49 imigrantes, incluindo brasileiros, foram pegos tentando entrar nos Estados Unidos escondido na carroceria de um caminhão. Isso aconteceu na fronteira entre o México e Sierra Blanca, no Texas. O caminhão foi parado em um ponto de inspeção e os agentes de fronteira encontraram pessoas do Brasil, Equador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Peru apertadas no espaço. Os brasileiros estavam entre os presos, mas o número exato deles não foi divulgado. Todos passaram por exames médicos antes de serem processados por imigração ilegal. O motorista do caminhão, que tinha visto americano, também foi preso e ficou sendo investigado por ajudar no transporte ilegal. Essas situações têm sido cada vez mais frequentes. Entre outubro de 2020 e agosto de 2021, mais de 46 mil brasileiros foram detidos tentando atravessar a fronteira pelo México. Esse número é um recorde e mostra como a busca por uma vida melhor faz com que muitos enfrentem perigos enormes para chegar aos Estados Unidos. Viajar escondido na carroceria de um caminhão é extremamente arriscado. Os imigrantes correm risco de asfixia, desidratação e até acidentes fatais. Apesar disso, muitos continuam apostando nessas alternativas perigosas por falta de opções seguras para sair de seus países.
Na década de 70, quando o Muro de Berlim dividia tudo, teve gente que não quis ficar presa na Alemanha Oriental de jeito nenhum. Dois casais, Peter Strelzik e Günther Wetzel, com suas famílias, resolveram bolar um plano completamente maluco: fugir de balão de ar quente. Só que não era qualquer balão, era um caseiro, feito por eles com tecido barato e umas gambiarras. Eles começaram comprando o material aos poucos para não levantar suspeita. Compravam tecido de algodão nas lojas e impermeabilizavam com parafina derretida, tudo escondido. O primeiro balão que fizeram não funcionou direito. Subiu, mas caiu logo e eles quase foram pegos. Consertaram o que estava errado e fizeram outro balão, mais resistente e com um motor improvisado, usando cilindros de gás. A tentativa final foi em setembro de 1979. Em uma noite escura, eles colocaram as crianças no balão, acenderam o motor improvisado e decolaram. O voo durou uns 30 minutos e eles passaram pela fronteira. Quando pousaram na Alemanha Ocidental, finalmente estavam livres. A história deles foi tão marcante que virou notícia no mundo todo e até inspirou filmes como Balloon 2018. Em 2014, um menino de 15 anos chocou o mundo com uma fuga. Depois de uma briga com a família, ele decidiu que ia abandonar tudo até o país. Sem plano nenhum, foi até o aeroporto de San José, na Califórnia, pulou o muro e se escondeu no trem de pouso de um Boeing 767 da Hawaiian Airlines. O avião decolou com destino para o Havaí e ele ficou ali no compartimento, enfrentando condições quase impossíveis de sobreviver. Durante as 5 horas de voo, a altitude chegou a 11 mil metros, com temperaturas de até menos 62 graus Celsius e praticamente sem oxigênio. A chance de sair vivo disso era mínima, mas inacreditavelmente ele sobreviveu. Segundo especialistas, o garoto deve ter desmaiado por causa do frio extremo e da falta de ar. O curioso é que isso pode ter ajudado. Com o corpo desacelerado como se estivesse hibernando, ele precisou de menos oxigênio. Quando o avião pousou no Havaí, ele acordou e saiu andando pela pista completamente desorientado. A equipe de terra encontrou o garoto e o levou para o hospital. A companhia aérea disse que ele teve uma sorte inacreditável, enquanto o FBI chamou o caso de milagre, porque desde 1947, 96 pessoas já tentaram fugir assim, mas só 23 sobreviveram. Em outubro de 2019, um caminhão parado em Essex, no Reino Unido, virou manchete no mundo inteiro por um motivo trágico. Dentro de um container, foram encontrados os corpos de 39 imigrantes vietnamitas, revelando um esquema de imigração ilegal que vinha funcionando há anos. 2 homens foram condenados que organizava tudo, e para lucrar mais, eles colocavam o dobro de pessoas no container, ignorando completamente os riscos. Cada imigrante pagava entre 11 mil e 14 mil euros, algo entre 69 mil e 88 mil reais, para tentar entrar no Reino Unido. Naquela noite, o caminhão foi deixado em um estacionamento, e as 39 pessoas ficaram trancadas no container. A temperatura lá dentro chegou a 38,5 graus Celsius, e eles morreram por asfixia e hipertermia. Algumas vítimas até tentaram mandar mensagens de socorro, mas ninguém conseguiu ajudá-las a tempo. Ficou claro que o esquema tratava os imigrantes como se fossem apenas carga lucrativa, sem se importar com as condições desumanas a que eram submetidos. No porto de Melilla, na costa norte da África, a Guarda Civil espanhola encontrou 41 imigrantes tentando escapar de maneiras completamente arriscadas. Eles estavam escondidos em caminhões, contêineres e outros veículos prontos para embarcar rumo à Espanha continental. Algumas cenas registradas pelos agentes mostraram o desespero e o perigo que essas pessoas enfrentaram para tentar uma outra vida. Em um dos vídeos dá para ver um agente mexendo em um container cheio de garrafas de vidro quebradas. No meio daquele cenário cheio de bordas cortantes, ele encontrou 4 pessoas escondidas. O pior é que essas pessoas estavam preparadas para encarar uma viagem de 7 horas no meio do vidro, sem nenhuma proteção. Outro caso inacreditável foi o de um imigrante que estava dentro de um saco hermético cheio de cinzas tóxicas. Um dos agentes viu o que parecia ser uma perna imóvel saindo do saco e, por um momento, pensou que a pessoa estava morta. Mas quando abriu o saco, percebeu que o homem ainda estava vivo e conseguiu salvá-lo. Melilla, assim como Ceuta, é uma das únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia e a África, o que faz dessas regiões pontos de intensa pressão migratória.
La Bestia é como chamam o trem de carga que corta o México rumo à fronteira com os Estados Unidos. Ele virou uma esperança para milhares de imigrantes que querem fugir da pobreza e violência de países como Honduras, Guatemala e El Salvador. Só que essa viagem está longe de ser simples. É praticamente uma roleta russa com quedas, mutilações e até mortes pelo caminho. A parte mais baixa do trem é considerada um pouco menos perigosa. Enquanto isso, dezenas de pessoas se penduram no teto, lutando para se manter firmes. Muitos ali enfrentam uma caminhada por dias, com quase nada no bolso, apenas a esperança de uma vida melhor. A história desses migrantes costuma ser sempre parecida. Eles deixam seus países atrás de um futuro longe da miséria e da violência. Mas o final feliz nem sempre vem. Em 2023, pelo menos 283 pessoas morreram tentando cruzar essa rota, segundo os dados da imigração americana. E mesmo quem sobrevive muitas vezes acaba deportado, voltando para casa em condições ainda piores. Um exemplo de risco foi o de Hector, um jovem que caiu do teto de La Bestia aos 17 anos e perdeu uma perna nas rodas do trem. Foi deixado no deserto mexicano por 3 dias, até que um grupo de voluntários o encontrou já desmaiado, com urubus bicando seu corpo. Ele sobreviveu, mas sua vida nunca mais foi a mesma. Para muita gente, La Bestia é uma última tentativa desesperada de mudar o destino. É um tudo ou nada. A chance de um futuro melhor contra os perigos mortais de uma viagem que pode acabar de forma trágica. Um grupo de 11 chineses foi flagrado tentando entrar nos Estados Unidos de uma maneira nada convencional. Eles estavam escondidos dentro de móveis e eletrodomésticos. Alguns estavam apertados em uma máquina de lavar, enquanto outros se espremeram em um baú e até dentro de uma cômoda. Tudo isso no fundo de um caminhão. San Isidro é conhecida por ser um ponto estratégico na fronteira entre os Estados Unidos da América e o México. É separada da cidade mexicana de Tijuana por uma cerca, e por ali passam diariamente muitas pessoas buscando entrar no território americano. Além dos que tentam de forma legal, como apresentando pedidos de asilo, muitos escolhem por alternativas extremas para cruzar a fronteira, o que torna a região um foco constante de operações policiais. Só reforçando como o desespero leva muitos a arriscarem tudo, inclusive a própria segurança, para buscar melhores condições de vida. Afinal, se esconder dentro de móveis e eletrodomésticos não é apenas desconfortável, mas também perigoso. Depois de meses vivendo em um acampamento improvisado em Calais, um refugiado sírio, junto a outros 6 migrantes, tentou mais uma vez atravessar a fronteira para o Reino Unido, mas de uma forma bem inusitada. Eles se esconderam dentro de um caminhão-tanque, mas o que não sabiam era que o tanque estava carregado com chocolate líquido. Tudo começou quando, em uma madrugada fria, eles encontraram um traficante de pessoas em um posto de gasolina. Esse homem, já experiente no ramo, disse que caminhões carregando líquidos não eram inspecionados no Eurotúnel. Com isso, o grupo subiu no caminhão e entrou no tanque sem saber exatamente o que estava dentro. Logo, o cheiro do chocolate revelou o que estava acontecendo e o calor inicial foi até agradável. Mas logo a situação virou um pesadelo. O espaço no tanque era apertado e logo eles estavam mergulhados no chocolate até o pescoço. O calor se tornou insuportável e a falta de ar foi piorando. Eles tentaram resistir aguardando o caminhão se mover, mas o veículo ficou parado por mais de 2 horas, o que aumentou ainda mais o desespero do grupo. A ideia de sair do tanque foi difícil, porque o chocolate era extremamente grudento, tornando o processo de abrir a escotilha quase impossível. Quando finalmente conseguiram sair, estavam cobertos de chocolate da cabeça aos pés. A caminhada de volta para o acampamento foi marcada por pegadas de chocolate por onde passaram e, apesar dessa tentativa fracassada, o jovem sírio conseguiu mais tarde atravessar a fronteira de forma diferente, se escondendo em outro caminhão. Hoje ele vive no Reino Unido, trabalhando em um restaurante árabe, deixando para trás mais uma história bizarra de quem se arrisca em busca de uma vida melhor. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijão, falei, tchau.